Eu sempre fui um fumante assíduo, daqueles que viu o cigarro como um grande prazer, gostava de fumar bastante, fumei durante 25 anos na minha vida. Nos últimos tempos ele estava começando a me fazer mal e começou a apresentar uma rouquidão, que aí eu fui procurar um médico e descobri que era pólipos, que ele interferia exatamente nas cordas vocais. Aí saí do médico, precisava fazer uma cirurgia, saí meio transtornado, e naquele mesmo momento eu joguei a carteira de cigarro fora, o restante que eu tinha. Nesse dia eu tinha fumado um cigarro antes de ir para o médico. Foi o último cigarro que eu fumei, isso deve fazer uns 8 meses. Quando eu parei, tudo na minha vida começou a melhorar. Acabou a tosse que eu sentia todo dia de manhã, minha respiração melhorou, eu comecei a fazer ginástica, o sabor da comida melhorou, o cheiro, tudo melhorou mesmo na minha vida, tudo partiu para o lado positivo. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter largado o cigarro. Se essas campanhas do governo federal, essas dos rótulos de cigarro, te influenciou de alguma forma? Você acha que isso é eficaz na conscientização da população contra os males do cigarro? Eu acredito que sim, eu acredito principalmente pelo fato das empresas não poderem mais fazer aquela propaganda que vangloria a pessoa como atleta, né? Que, poxa, é quase uma palhaçada você achar que um fumante é aquele cara que anda que pratica surf, windsurf, que seja aquele superatleta de corrida. Isso é uma realidade que não funciona, né? Acho que nesse ponto foi positivo e acho também que, apesar de ser muito agressiva a carteira do lado de fora, mas acho que ajuda sim. Acho que as pessoas têm um pouco aquela imagem e repensam um pouco se vale a pena fumar. Eu acredito que a maioria das pessoas querem parar de uma forma ou de outra. Assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, às vezes não conseguem pelo vício antigo, pelo hábito, mas acho que todo mundo pretende parar um dia. Essa pesquisa que a gente está baseando na matéria, ela diz que 80% dos fumantes têm desejo de parar de fumar, mas não sabem como começar. Que método dar isso? Você concorda com isso? Você sentia isso? Eu concordo, eu sentia muito isso. Tanto que eu tive o estímulo do pólipo para poder parar de fumar. Porque parece assim, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo também não é tão simples assim, né? Você tem um hábito, um vício muito antigo. E acho que a força do hábito é muito forte também, a força das companhias também. Parece que você está do lado do amigo, o amigo acende um cigarro, você quer acender automático. Quando você sai com os amigos, vai tomar uma cerveja, beber alguma coisa, você sente mais vontade. Tem aqueles hábitos de fumar depois do café, que são costumes que você adquire durante muito tempo, que é difícil parar. Mas eu acho que vale a pena fazer uma força para isso. Sim. Você vai melhorar muito sua vida com isso, com certeza. É justamente isso. O fumante, apesar de ter esse desejo de fumar, ele não sabe como proceder, as informações técnicas sobre isso. O que acontece, isso é verdade, né? Segundo as pesquisas da Associação Médica do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 80% dos pacientes fumantes, eles realmente desejam parar de fumar. E só muito poucos conseguem lograr êxito, né? Conseguem sucesso espontaneamente, sem nenhuma ajuda. Na verdade, mais de 90% desses pacientes precisam de ajuda para parar de fumar. Essa ajuda, ela pode ser de 3 maneiras. Isso baseado na hipótese de que o fumo, na verdade, é uma doença, né? É uma dependência que a pessoa tem à nicotina. Então, o fumante, ele é um dependente à nicotina, ele é um nicotino dependente. Então, é uma doença onde a pessoa tem dependência a uma droga, que é a nicotina, que é veiculada pelo cigarro. Portanto, para se livrar dessa doença, não é fácil, não é fácil. E o que é preciso? É preciso que ele seja ajudado, né? Do ponto de vista comportamental, precisa de uma abordagem psicocomportamental e também medicamentoso, para que ele tenha êxito, ele não tenha a chamada síndrome da abstinência, que é a falta da nicotina no organismo. Para isso a gente dispõe hoje em dia, basicamente, de 3 métodos. A reposição de nicotina, que é através de adesivos ou de goma de mascar. As mais utilizadas por nós são os adesivos, que é mais prático e tem menos efeitos colaterais, é mais cômodo para o paciente. E existem 2 drogas, que é a forma de comprimido. Um é a bupropiona, né, que o paciente toma diariamente, e o outro é a vareniclina, também dado por via oral, e essas pessoas, ao cabo de 2, 3 semanas, passam a não ter mais a vontade de fumar
e não apresentam mais a chamada síndrome da abstinência, que é aquela fissura, aquela vontade irresistível de voltar a fumar, na verdade de voltar a ter a nicotina. A nicotina age então no cérebro causando prazer. Essas drogas inibem a ação da nicotina e liberam uma substância que dá prazer, portanto a pessoa fica mais fácil, fica mais suave, fica menos desagradável parar de fumar, e as pessoas conseguem. É provado que cerca de 60 a 70% das pessoas param de fumar com um desses 3 métodos. Mais que tem melhor índice de sucesso é a vareniclina, certo? No entanto, essas drogas têm lá seus custos, né? Não são remédios baratos, mas o SUS, quer dizer, o sistema de saúde, os governos, a Secretaria de Saúde, têm disponibilizado trabalhos, disponibilizado esforços no intuito de distribuir alguns medicamentos para os pacientes que desejem parar de fumar e entrar em programas. Aqui no nosso estado tem já programas de cessação do tabagismo que tem bons êxitos e que esse medicamento pode ser disponibilizado. E nas clínicas, né, privadas, os médicos estão, pneumologistas principalmente, eles estão habilitados a fazer esse tratamento, o paciente adquire o medicamento e também tem que ter, não só o medicamento, é importante também o acompanhamento desses pacientes no dia a dia, para identificar fatores de recaída, né, apoio psicológico, certo? Parar de fumar significa mudar de vida, né? Ele vai deixar um hábito que ele tinha aí há 20, 30, 40 anos, ou seja, uma dependência, e portanto ele tem que se preparar para isso. Nem sempre é fácil, por isso é necessário realmente a ajuda do profissional. Doutor, e com relação à campanha do governo federal, aquela das carteiras de cigarro, que é até um tanto agressivo, né? O senhor, qual a opinião do senhor, qual a avaliação que o senhor faz dessas campanhas? Elas têm realmente resultado? A mídia ela é extremamente importante, né? Tanto para vender o cigarro, a propaganda do cigarro, como para fazer o indivíduo parar de fumar. Então, a propaganda do cigarro, durante as décadas de 60 e 70, aí, que foram maciças, foi o que alavancou a venda do cigarro. Então, para combater isso, tem que haver a força ao contrário, ou seja, tem que haver uma mídia também pesada, às vezes agressiva, certo? Eu concordo, eu acho que é importante que haja um freio através de propaganda, né, antitabágica, de uma maneira bem enérgica, certo? Proibir o fumo a menores, aumentar o valor do cigarro, fazer propaganda mostrando as doenças que o cigarro causa, é isso mesmo, aquilo que tem na carteira de cigarro, aquelas fotografias às vezes, né, chocantes, mas é assim mesmo que os pacientes vão a óbito, eles morrem de câncer, de trombose, de infarto, e a morte é uma morte, vamos dizer assim, sofrida, né? Não existe morte boa, é óbvio, mas é uma morte muito penosa. Então aquilo ali está retratando nada mais do que a verdade. Às vezes choca, mas eu acho que a propaganda tem que realmente despertar no fumante para o malefício que o cigarro traz. De outra forma também são as campanhas educativas, tá? Principalmente para os jovens, né? Para prevenir que eles venham a fumar e venham a ficar dependentes no futuro. Um outro tipo de campanha que se faz também é a campanha proibindo o fumo das chamadas áreas livres de fumo. Isso é importante para evitar não só a contaminação do ambiente, para que as pessoas não sejam contaminadas pelo fumo passivo, né? E também para que o ambiente seja realmente, tenha o aspecto agradável, né? Então é uma outra forma também de limitar o fumo nas grandes regiões, nas grandes cidades principalmente. Okay?